Então, boa tarde. Hoje eu vou apresentar aqui uma estratégia de machine, estratégia não, uma das implementações que se pode fazer em machine learning, que é o federated learning. Eh, e, pronto, e basicamente são os tópicos que vou apresentar nesta apresentação. Pronto. Podes começar. Pronto, ok. Pronto, Federated Learning é uma técnica de machine learning em que o ahm, treina um algoritmo em vários dispositivos centralizados, em que cada dispositivo tem dados próprios, locais, e depois o que acontece é o seguinte: esses dispositivos, ah, o algoritmo, ou seja, quando eu falo do algoritmo, o modelo atualiza os teus pesos e depois envia os pesos para o servidor. Pronto. Mas, fundamentalmente, para que é que esta técnica serve? Um exemplo que eu posso dar, e um exemplo, é um caso real, é o caso da Google e da Amazon e das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos querem usar dados europeus, mas não podem porque a Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia não permite a certas empresas, e a maior parte das empresas de tecnologia, utilizar esses dados no computador. Então, em vez de se enviar os dados, envia-se os pesos dos modelos locais nos vários países da União Europeia. E depois o que acontece? Esse modelo é atualizado, junta esses pesos, faz uma média dos pesos e depois envia para os modelos locais, e os modelos locais utilizam esse modelo para fazer a previsão do teu, pronto, do que quer que seja, do, da, As tarefas de classificação. sim, tarefas de classificação. Ahm, Pronto, e qual é que é a principal vantagem? É a privacidade dos dados e dos utilizadores. É a principal vantagem e pronto. É uma forma de escapar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas, podes só começar. Pronto, isto é um exemplo prático. Isto é com uma função assim. E basicamente o que acontece aqui é o seguinte: portanto, o modelo é treinado. Imaginem que o modelo, um caso prático para quem não percebe de inteligência artificial, imaginem que o modelo é uma função afim. O que acontece aqui é o seguinte: é que para os modelos locais é criada uma função afim que retrata basicamente o comportamento de certas características dos utilizadores. O que é enviado depois ao servidor é, por exemplo, o coeficiente e a ordenada de origem. Com base nisso, é criado uma função geral, depois é enviado a cada cliente e com base nesse modelo com os pesos com o coeficiente atualizado, é feita a previsão, a classificação de determinadas características. Pronto. Isto aqui é um caso real da Amazon, mesmo dispositivos da Amazon, mas é basicamente a mesma ideia. Pronto, é federated learning. Pronto, e este trabalho está inserido no projeto da Praise, que é a criação e desenvolvimento de um framework segura, suportada por ferramentas de artificial e de análise de Big Data, capaz de melhorar tanto a segurança num espaço público como na segurança física. E pronto, o objetivo deste trabalho foi mesmo a criação de modelos de computer vision, ou seja, reconhecimento de imagem, que detectasse imagens e as cores de diferentes peças de roupa e objetos como malas, mochilas, pronto. Pronto. E também o segundo objetivo era verificar o impacto da técnica Federated Learning na classificação, no performance destes modelos de classificação. Pronto. O dataset que nós usámos para este projeto, para este trabalho, foi o PetaDataset, que era constituído por 4 pastas, que é Data for Model, Shook, Grid
e o Town Center. Pronto. O que é que acontece aqui? É que o Data for Model, por exemplo, tinha os dados, tinha uma grande diversidade de dados, mas no caso do CEO HK só tinha dados indoor, o Grid só tinha dados outdoor e o Town Center só tinha. Posso só completar? Só em relação ao projeto Apraise, só para dar um bocadinho de contexto, é um projeto que visa monitorizar espaços públicos onde há grandes eventos, como concertos, grandes feiras, em que é preciso assegurar a segurança das pessoas no espaço público. E tipicamente esses espaços são seguros, recorrendo a entidades públicas e privadas de segurança. E é muito complicado eles partilharem informação, por exemplo, feeds de CCTV, há circuitos de CCTV que são monitorizados pela Polícia Pública, outros pelas entidades privadas. Isto é uma maneira que se encontrou das entidades colaborarem sem terem que partilhar dados, ou seja, treinando localmente os modelos, agregando os pesos desses modelos num servidor central, mas sem partilhar os dados em si. É possível melhorar os modelos que correm localmente sem haver a partilha de informação. Pronto. Com vista a assegurar esses espaços públicos, nomeadamente há muitos pedestres, há muitas pessoas que passam nos espaços públicos, e daí ter este conjunto de datasets, são datasets de pedestres, em que há pessoas segmentadas com várias características, a cor da t-shirt, a cor das calças, se transportam algum objeto ou não. Então o objetivo foi arranjar um dataset que fosse público, fosse adequado ao contexto do projeto Apraise, que desse para segmentar em 2 ou 3 clientes que possam estar de uma maneira descentralizada a correr modelos, depois partilhar esses pesos desses modelos e melhorar os modelos de cada uma das entidades, sejam entidades públicas ou entidades privadas. E o Zé, o que está a explicar agora é esse dataset dos pedestres, como é que ele foi dividido pelos clientes que nós simulámos no Apraise, para fazer esse teste de detecção dessas características. Exatamente o que a Jana estava a dizer, ou seja, nós com imagens. Uma pergunta. Em que slide é que estão? É que aqui no Zoom estamos ainda no slide 1. Peço desculpa, estamos aqui com um problema. Ora bem, queríamos partilhar este. E agora, Filipe? Ok, perfeito. Acho que sim. Vou só fazer um Slide teste. 10, não é? Mas isto é a apresentação das notas. Peço desculpa. É a apresentação das notas. Portanto, aí no Display Settings deve dar para trocar. Não, mas aí também troca o ecrã. Eu queria só perceber se eu agora vou mudar um slide e queria só perceber se tu aí o slide também muda ou se o screen share está estático, ok? Muda, só que eu estou a ver a apresentação do Por exemplo, agora passei para o 11, viste a mudança? Vivi, mas estou a ver o ecrã do orador e não do. Ok, já percebi. do Então, espera aí, só um segundo. Peço desculpa. público. Pois. É isto, mas Na direita? É o da direita, se calhar. este? Não, o do meio. E deve ser esse. Exato. Vamos fazer só mais uma vez o teste de mudar de slide. Ok. Fantástico, sim, já se vê. Muito obrigado pela nota. Obrigado. Ok, portanto, estávamos a falar, exato, então no contexto do Appraise, o que nós treinámos um conjunto de imagens que apanhavam a pessoa, pronto, a pessoa toda e basicamente classificavam cada característica pronto, de cada atributo das pessoas. Só pronto, as características eram tanto acessórios que a pessoa tinha, o género, que ela carregava, mochila, malas, pronto, malas de viagem. O género. O género está 2 vezes. Pronto. O calçado, em termos de o tipo de calçado e o estilo. E pode ser noção. Ok. Depois, a roupa, a parte de cima da roupa, em termos de qual era o tipo de roupa, o estilo e a cor. A mesma coisa para
para a parte de baixo, para as calças, por exemplo, e depois o cabelo também, a cor e o estilo. Um, avançando mais um. Pronto, isto, agora que estou a ver, isto está assim um pouco complexo, mas pronto. Fizemos, em termos de data de preparação dos dados, primeiro fizemos uma análise da representatividade de cada valor de subcategoria. Ou seja, quais é que eram as cores, por exemplo, a parte de cima do corpo, para o lower body, a parte de cima, quais é que eram as cores que tinham mais imagens no dataset, certo? Porque, por exemplo, havia cores, por exemplo, o vermelho que tinha 1000 imagens e depois havia cores como o verde que tinham apenas 10 imagens. O que não era equilibrado, era um dataset muito heterogéneo. Pronto. Depois, selecionámos as categorias mais relevantes, porque nós tivemos um problema de balanceamento de dados, portanto, tentámos apenas focar-nos apenas nas categorias que faziam sentido, no caso do projeto do Appraise, que era identificar as cores de cima, das roupas de cima, das calças, por exemplo, e o que é que a pessoa carregava. É importante. Pronto. Depois fizemos data binding, que é uma forma um método de feature engineering, que basicamente, lá está. Pegando um exemplo das cores. As cores que tinham pouca representatividade, ou seja, tinham um número pequeno de imagens associadas, o que é que foi feito? Agruparam-se essas cores e criou-se uma nova característica usando essas imagens. Pronto. E depois normalizou-se também o número de imagens, pronto, normalizou-se o número de imagens por valor de categoria, ou seja, para o vermelho estão sem imagens, para o azul também estão sem imagens, tudo uniforme. Ok, este aqui é o exemplo do binding, o que é que foi feito. Por exemplo, o Caring criou-se uma nova categoria, que era o Caring Header, com base nestas antigas categorias. No upper body color, exatamente a mesma coisa, e no lower body também. Pronto, os dados ficaram, lá está, uniformes, o mesmo número de imagens para cada atributo, mas aqui não se vê isso. O que aqui vê-se é o seguinte: como é que foram o número de imagens para cada pasta do Petadata Set. Aqui também está outra coisa, que é qual é que foi a divisão de imagens, ou que imagens é que foram utilizadas no modelo baseline, porque nós primeiro fizemos uma baseline e depois aplicámos o Federated Learning. Aqui era só para mostrar o número de imagens que foi usado, lá está na baseline, e que imagens é que foram utilizadas depois no treino com o Federated Learning e depois no teste do Federated Learning. Pronto, há uma dúvida aqui? Pronto. Normalizamos o número de imagens, máximo nos atributos. Pronto, módulo 1. Nós, para a implementação de Federated Learning, nós usamos um framework que é o Flower. Qual é a vantagem do Flower? O Flower. Os slides não vão avançar. Outra vez? João, não tem isto. Pela introdução. Não sei, pá. Acender-se, quem acompanha. Da câmara. À esquerda desse, à esquerda desse. Qual é o slide? Será que isso que há uma mudança de slide? Há bocado estávamos e não estava a acontecer, mas depois parece que eventualmente se torna estático. Não consigo perceber. Muito obrigado a todos. Quem estiver a assistir em remoto, se por acaso notarem que os slides estão a deixar de avançar, por favor avisem. Muito obrigado. Pronto. Estamos a falar aqui a vantagem do framework de Flower para implementar Federated Learning. O Flower é muito flexível, porque permite utilizar várias bibliotecas de Python de Machine Learning, tanto o PyTorch como o TensorFlow,
E depois, a comparação, por exemplo, com o TensorFlow Federate, o que permite é, por exemplo, treinar e testar os clientes em computadores diferentes, em dispositivos independentes, enquanto que o TensorFlow Federate, por exemplo, é um pouco, a biblioteca é um pouco mais confusa e a maneira como é implementado, ou o exemplo que é dado, é só apenas, por exemplo, num fecheiro, não dá para descentralizar, ou não é tão flexível, ou tão fácil, pronto, implementar o Federated Learning. Aqui estão outros exemplos que mostram, não exemplos, mas outras justificações pela qual nós usamos o Flow. E pronto, de uma forma geral, o Federated Learning, tanto para o Flow como para estes todos, é uma técnica que consome imensa memória, portanto é preciso também ter uma grande memória de GPU, se tivermos usar o GPU, se não CPU. Sim. Pronto. Agora só uma nota de bastante memória, mais para a simulação em si daquilo que é o Federated Learning numa sala máquina, do que propriamente uma implementação futura, exato. Sim. Porque neste caso estamos a usar um computador para simular que temos vários clientes e que temos um servidor central e que se está a treinar isto, numa implementação já de algo real, realístico, como por exemplo o caso da Google, em que temos vários dispositivos descentralizados e o servidor central, essa apresenta-se como uma vantagem, porque cada dispositivo faz os seus cálculos. E se seja, vocês só tinham, na realidade, um som enorme. Exato. Temos um computador para fazer a simulação, faz a simulação e do servidor central, mas é uma máquina. É muito justo. Porque se calhar a gente depois faz essa. Pronto, isto aqui só para mostrar porque é que utilizamos Inception Efficient Net, foi uma questão de memória e também pelos valores de top accuracy e do top 1 e top 5. Também não queríamos usar modelos tão complexos, porque como é uma técnica que usa bastante memória, se usássemos modelos muito complexos, depois íamos ficar sem memória e não poderíamos fazer o processamento. Pronto, foi feita uma divisão dos dados, tanto para treino como para teste, mas neste caso para a baseline, para o modelo baseline. Está aqui está pouco exposto. Mas, basicamente, pegámos no Dataform Model e pegámos nos dados da pasta CU-HK. E o Dataform Model. O que é que usámos essas duas pastas? Porque eram as duas pastas com mais dados e de forma também a conseguirmos, e não usámos para teste, mas usámos para o baseline porque eram as melhores pastas e deixámos as duas pastas menos pesadas, mais pequenas, para fazer o Federated Learning, novamente por uma questão. Dividimos, portanto, 60 em cada pasta e treinámos e depois também 30 de cada das mesmas pastas e testámos. Pronto, a seguir, lá está. Aqui, pronto, depois isto aqui já tem a ver com o Federated Learning. O que é que se fez? Pegou-se na baseline, num modelo da baseline, e aplicou-se, lá está, o Federated Learning. Com novos dados, portanto, houve um retreino. Pegou-se então de 70% da pasta grid e do Town Center, que são as duas pastas com menos imagens, sendo que a grid tem mais imagens do que a Town Center. E fez-se o retreino e a testagem. Mas isto já para o Federated Learning. Avançando mais um. Pronto. O que é que se fez então? Aplicou-se 3 estratégias. Eu não vou entrar muito em detalhe nestas 3, mas basicamente o Federated Average o que faz é o seguinte: pega nos pesos dos dois clientes e basicamente faz a média. O servidor é que faz a média e depois distribui os pesos para os dois clientes. Pronto.
A diferença entre o average e o average M é que o average M tem mais um parâmetro, momentum, como se fosse um learning rate, e é aplicado no servidor. O FedProx tem, o servidor também faz o average, mas a diferença é que é feita não só a média, mas também tem-se em conta a distância entre os pesos do servidor e os pesos do modelo. E os pesos, os clientes cujos pesos são mais distantes dos pesos do servidor, é penalizado e é aumentado o erro. Pronto. Avançando mais um. Pronto, temos a avaliação, isso foi o resultado que nós tivemos, tanto para o lower body como para o upper body e o carry. O que é que nós verificámos? O lower body era a categoria com piores resultados, o carrying era a categoria com os melhores resultados. Depois, só que uma parte é que o carrying tinha menos atributos, não é menos atributos, tinha menos valores para classificar, enquanto que o lower body tinha mais cores, penso que tinha 7. O carrying tinha apenas, nós tivemos alguns problemas, então simplificámos e basicamente classificámos apenas se uma imagem, a pessoa tinha um backpack ou não. Pronto, forma a simplificar. Avançamos, mais um. Pronto, verificámos com o cliente 2, treinado com imagens do Town Center Folder, tinha piores resultados comparativamente com o cliente 2, isto porque o cliente 1, treinado com as imagens do grid, a pasta grid tinha mais imagens, principalmente por isso. Pronto, os meus treinados com técnica Federated Learning apresentavam melhores resultados comparados com os baseline. Por exemplo, o Inception, na baseline dava 0.66 e no caso com o Fed Average dava 0.71, portanto houve um aumento pelo menos de 5. 0.05, exato. No caso do I também, passou para 0.60. No caso da estratégia FedProx também aumentou, e podemos verificar que o FedProx tem melhores resultados, ou atinge melhores resultados do que o FedAVG para a mesma pasta e para o mesmo modelo. Exato, pronto. Pronto, e lá está, era o que eu estava a dizer, portanto, o FedProx. As melhores estratégias foram o FedProx e o FedAVG, sendo que o FedProx teve melhores resultados que o FedAVG. O melhor modelo foi o Inception, e o melhor modelo entre o EfficientNet e o Inception foi o Inception. Pode ser, portanto, aqui na estratégia Federated Learning, com a pasta grid, o cliente grid com o Inception teve melhores resultados com o modelo EfficientNet. E pronto, acho que disto está tudo avançando assim. Pronto, em termos de trabalho futuro, podiam ser aplicadas modelos mais complexos, como modelo funcional. Nós o que aqui fizemos neste trabalho foi pegámos em dados e tentámos uniformizá-los, os dados, ou seja, os atributos, uniformizar e a todos os atributos definir o mesmo número de imagens. Balancear os dados. Podíamos não ter balanceado os dados e podíamos ter, lá está feito uma arquitetura funcional, em vez de fazermos 3 modelos para determinar tanto o lower body como o upper body como o carry, as 3 categorias, podíamos ter feito apenas um e ter classificado as 3. Pois, essa função, esse modelo funcional podia ter utilizado uma loss function e novamente os dados podiam ter sido heterogéneos, e basicamente esta loss function penalizava
penalizava os valores de categoria com maiores, com maior representatividade, ou seja, aqueles atributos imagens, com mais imagens eram penalizados, de forma a balancear depois a classificação, ou melhorar a classificação. Pronto, outra coisa que também podia ter melhorado era as imagens estavam no dataset, mostravam a pessoa toda, mas não identificavam ou não tinham as anotações propriamente qual era a peça e pronto, tanto a peça de roupa, a cor em si e o objeto. Isso também podia ter melhorado os modelos, mas pronto, as anotações, o que eu quero dizer com anotações são as bounding boxes, não sei, para pensar. E pronto, termino aqui a apresentação. Eu não fiz muito necessário dizer obrigado, mas podia ter feito. Fica. Dúvidas? E que é uma pergunta, não sei se explicaste no princípio, que eu falhei. Tu estavas a dizer que hoje vocês usaram só na verdade tinha um servidor único, né? Que tinha os nós, né? E tinha o servidor central. E quantos nós é que tinham simulados? Dois clientes. Dois clientes. E vocês fizeram isso porque queriam testar essa federated learning. O federated learning tem que ser pelo menos com dois clientes. E, ou seja, a minha pergunta é essa. Num caso em que queres fazer uma coisa semelhante, que é testar, criar um modelo a partir de datasets que estão, de dados que estão distribuídos, né? Porque tu não podes recolher esses datasets, em que tu tens que treinar no local onde os dados, mas tu queres receber depois um modelo. Ou seja, essas frameworks de federated learning não servem para fazer isso. Para construir um modelo. Ou seja, para para que algo que esteja a testar, esteja a usar um dataset e a criar um modelo localmente, tu possa enviar os dados do modelo depois Eles não enviam os dados, eles só enviam os pesos. sem o peso, né? Mas podia fazer. Enviar os dados nunca enviam. É enviar as características do modelo que é treinado localmente para um servidor central. Sim, Isso é possível. o que é enviado, sim, são os. Mas isso tens de ter mais do que um nó. Sim. Se tiveres um Se for um, faz sentido fazer só um cliente. Mais do que um cliente, nesse caso. Sim. sim. Mas podes ter, ou seja, mas isso é a mesma. Quais são as estratégias que pode haver para, se tu quiseres receber um modelo, é criado remotamente. Eu acho que pode ser. Tu podes ir lá buscar um modelo, mas imagina que não tens acesso, simplesmente instalas num cliente, e a polícia vai dar-te acesso. Eu estou a perceber, ou seja, só com um. Não. Até pode ter várias polícias, mas uma vai treinar de uma vez, outra treina de outra. Sim. Ok, está bem. É sim, lá está, novamente. A única vantagem do federated learning é que de um cliente. E quando queremos saber um resultado médio dos pesos. Sendo só um modelo, não faz sentido, porque para isso fazíamos download do modelo e treinávamos localmente com esse modelo. Agora não percebi, não sei se. Não, a questão era se não tens acesso ao servidor remoto. O servidor onde está o cliente. Os novos terem acesso ao servidor. Ou seja, uma espécie de framework para correr para criar uma sandbox, para correr as tools, para treinar o modelo, junto do dataset. E depois tu receberes o resultado desse treino. Mas isso é que Mas o federated learning. Faz isso para dois, mas isso pode acontecer se tiver só um. se calhar pode fazer só com um, só que com um não faz muito sentido. Porque é quase do treino clássico. Sei que tem clássico, mas Se não tivermos acesso ao modelo, é uma forma de fazer. Só que mesmo assim. é um peso grande, né? Claro. Pá, esta técnica só é útil quando tens uma grande quantidade de nós. Acima de 2, mas obviamente isso só faz mais sentido quando tens dezenas, centenas, milhares de nós que cada um treina nos seus dados próprios e que queres que alguma coisa faça a integração disso num servidor. Mas a questão de não ter, imagina que são só dois, né? Se forem só 2, se calhar não faz grande sentido. Mas pode já mesmo não ter acesso aos dados, ter situações em que não tens acesso aos dados, né? Eu posso dar um exemplo, se calhar, que talvez explique um pouco melhor em relação a essa questão. Por exemplo, se a nossa tarefa for
neste caso, identificar-se numa imagem de um telemóvel, contém um gato ou não. E nós estamos aqui todos nesta sala e temos todos esse modelo. E o nosso servidor central pode estar ali, tem um modelo que já foi pré-treinado, com várias imagens que tiramos da net de gatos, e treinou-se um modelo que identifica se é um gato ou não. Mas cada smartphone tem as suas características, tem a sua câmara, eu posso ter um telefone de 2005 e outra pessoa tem um telefone de 2010 e outra pessoa tem um iPhone. As imagens vão ser muito heterogéneas e aquele modelo certamente não se vai adaptar às características de todos os dispositivos. A forma como neste caso, por exemplo, a estratégia de Federated Learning funcionaria era, estaria um modelo centralizado, enviado para todos os clientes utilizam esse modelo. Alguns vão ter melhores resultados, era o iPhone, outros vão ter piores resultados, e tudo isso é adaptado. Portanto, neste caso está a ter usado o modelo central. Depois, exatamente, o modelo é comum. Em cada um dos dispositivos é treinado um modelo, consoante as imagens que estão locais em cada dispositivo, e cada dispositivo, neste caso, tem o seu modelo único. Pronto. E agora a ideia é encontrar uma estratégia que, com cada um dos modelos que faz, A minha questão é, pode haver várias relações, para tu meteres treinar os dados que estão espalhados. exatamente. Sim. Essa é uma, vocês, a heterogeneidade é porque os dados não Exatamente. consegues atingir uma grande variedade de dados. Pode haver razões em que os dados estão na polícia judiciária e tu não podes ir aos dados. Mas, neste caso, o modelo é treinado na polícia judiciária, como neste caso o nosso modelo é treinado no nosso dispositivo. Sim. Nesse sentido, os dados não saem da nossa posse. Só sai o treino é feito na polícia, não é? Exatamente. Localmente, mas se só tivermos um nó, não vamos usar isso para receber os modelos. Nesse caso, é treino. Não, vai. Independentemente, tu estás a falar de um use case que é. Ok, imagina que tens entidades em que tu queres garantir que os dados não saem. Sim. Imagina que só tens até um. Tens um servidor, na cloud, em que ele vai receber os dados do treino dessa entidade. Localmente, o modelo treina, localmente, envia pelos a rede, digamos assim, para esse servidor, o servidor nunca vai ver os dados. Só vai ver os dados do treino. Mas deve haver outras ferramentas, outros frameworks que não usam isso tudo. Mas depende do objetivo. Para. Tu te dizes que tem um caso mais ou menos, ou seja, eu já tive um projeto que usou Federated Learning e o objetivo era Não partilhar dados. Era não partilhar dados entre os vários polícias. Depois fizeram um teste, também acho que se alguns nós, criaram só 2 nós, porque é sempre difícil os clientes ter. Acima de. É assim, se tivesse um caso. Mas nesse caso era mais. Agora temos aqui outro projeto em que a especificação diz que era criar uma sandbox, ou seja, para simular testar dados no cliente final, testar o modelo dos dados, mas quem está a fazer já está a ganhar Federated Learning. Não sei se é mais que se calhar interessa Federated Learning. Aliás, acho que isso era uma das conclusões que o trabalho está aqui apresentado, podia ajudar a resolver, era, por exemplo, fazer essa baseline treino sem Federated Learning. Sim. Portanto, é para comparar exatamente. Eu se fizer um treino de um modelo clássico, em que faço o treino todo integrado, vou buscar os dados de todos os clientes, crio um dataset e vou treinar tudo numa única máquina. E agora vou tentar comparar com esta técnica, não é? E verificar o que é que realmente, o que é que eu perco, o que é que eu ganho. Neste caso concreto, os resultados que foram apresentados, parece que até há benefícios. No caso de existir vários. Mas eu acho que aqui os benefícios são de maior ordem, porque isto, tu nunca terias uma situação. E com o exemplo que não estava ali a apresentar é um caso desses. Agora imagina essa situação extrapolada para milhares de salários para telemóveis. Podem ser milhares, até milhões de dispositivos. E não era possível sequer combinar os dados todos para conseguir treinar isso num único local. O próprio envio das imagens, neste caso dos gatos, de todos os dispositivos para o servidor central. Era uma coisa assim. A técnica serve exatamente para tentar resolver esses casos em que há uma grande distribuição, há uma grande conjuntura. Obviamente, para poucos exemplos. Sim, não vai dar muito, a performance não vai ser esse mesmo.
significativo. Eu só fazer aqui o reparo para não ficar esquecido. Sim, a pergunta. Sim, nós decidimos fazer, portanto, 70% de treino e 30% de teste. Não fizemos muita investigação sobre isso. Foi uma divisão que não se faz, mas que é o treino mais, usa-se mais dados para o treino do que para o teste. Há pessoas que usam 80% para o treino e 20% para o teste. Eu decidi escolher 30% para o treino, 70% para o treino e 30% para o teste, mas sem justificação sem uma grande justificação. Foi simplesmente porque não, não sei se pronto, podia ter feito 50%, mas normalmente Ficamos com poucas imagens para foi, exato, ficava com poucas imagens para o treino e eu queria assegurar que ia ter bons resultados. Sim, foi. Talvez, mas depois também até que ponto é que ia ter resultados significativos só com 50% não sei. Porque Esse é um contexto é completamente diferente, não. suporte vector machines. É uma tecnologia já com algum tempo e não é a mesma tecnologia que se está a usar aqui. Mesmo estas redes que tu tens aqui redes também que podem ter bastante dados. Não sei se posso falar. Sim. A lógica é a mesma. Basicamente, ao estar a pôr mais dados de treino, estamos a excluir testes. Estamos a dizer estes são assim. Portanto, depois quando a realidade bate, não é? Podemos estar com uma ideia menos certa daquilo que pode acontecer, porque os resultados de treino são uma coisa, os resultados de teste são outra. Portanto, quando enfrentamos a realidade, convinha ter mais testes. Não sei se faz sentido, mas eu estou no I9, no 9º andar, depois podemos falar sobre isto. É uma coisa crítica. Eu penso que sendo este um exemplo de computer vision neste caso, acho que a ideia foi mais ter um set de testes significativamente amplo para podermos obter resultados verdadeiros, verídicos, sem comprometer neste caso o treino, considerando a quantidade limitada de imagens que tínhamos. Como ele aprender o suficiente. Exatamente. Dar a informação que sempre eu possa aprender e generalizar algumas das características. Vai falar? Muitas das vezes, mesmo em computer vision, até se faz. Depende. Quando se tem uma quantidade muito, muito elevada de imagens, até às vezes é 1% no teste. Quando se tem 10.000 imagens, que é 1% do dataset em si, se calhar 10.000 imagens são relativamente. Sim, e se calhar faria sentido se tivéssemos mais imagens, mas a imagem era muito pequena para fazer 55%. A lógica normal em todos os treinos Sim, eu tento. é sempre nesses casos. O que normalmente acontece é existir ainda um outro dataset, que é o dataset de validação. Sim. Que é para o modelo não fazer overfit, que é para garantir que o modelo não está em overfit. Portanto, É isso. usa a função de loss para fazer, mas isso já estamos a entrar noutros campos. Mas aí, normalmente, os 80%, 70% em termos de treino é um valor. É difícil. Mas pronto, isso pode ser discutido. Mas pronto. Mas alguma dúvida? Então, pronto. A todos os que ainda estiverem em remoto, muito obrigado pela vossa participação na RTT de hoje e até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, até uma próxima. Obrigado, boa tarde. Temos que fazer um código McDonald's que é para substituir.